Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E nos próximos versículos essa expressão se repete. E disse Deus. E assim se fez, ou assim foi, dependendo da versão da sua Bíblia. Mas quando chegamos no versículo 26, temos outra expressão. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. De todas as criações fomos criados de forma única, não por uma ordem, mas por suas mãos. Assim como Deus criou o mundo e tudo o que existe nele, através da fala da palavra, nós, por sua vez, por sermos imagem conforme a sua semelhança, podemos influenciar o nosso redor através das nossas palavras liberadas. Conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E em Provérbio capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Então, meus irmãos, eu lhe pergunto, o que tem saído da sua boca? É bênção ou maldição? Vida ou morte? Em Filipenses capítulo 2, versículo 14 está escrito: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. No dicionário, a palavra murmurar significa dizer em voz baixa, segredar, produzir murmúrio ou sussurro, queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. A murmuração atrasa a bênção e atrapalha os processos, por isso é importante estudar a Bíblia para conhecer e nos enchermos da verdade. Por isso é importante fazer o discipulado bíblico, recomendo principalmente para os casados, para que estejam alinhados à palavra. Porque não adianta um estar profetizando bênção, enquanto o outro só murmura. Assim a bênção do casal nunca vai chegar. Ao contrário, essa murmuração vai causar briga entre o casal e com os filhos, pois estará dando brecha para o inimigo trabalhar. A murmuração causa morte, e um exemplo está em Êxodo, onde o povo guiado por Moisés começou a reclamar sobre o que comer e o que beber, e ignorando os milagres que Deus estava fazendo, como o maná caindo do céu, roupas e calçados não envelhecendo, até Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Pois a murmuração do seu povo era tão grande que o fez desobedecer uma ordem de Deus. Quando ele ordenou que Moisés falasse à pedra para dar água ao seu povo, o que ele fez? Bateu na pedra ferindo-a. Quando lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, vemos o seguinte: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Acredito que o melhor exemplo é falar de Paulo e Silas na prisão, que é descrito em Atos capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 34, onde eles tinham todo o motivo para reclamar. Porque após libertar uma moça do espírito de adivinhação foram presos injustamente e torturados. Mas eles preferiram orar e louvar ao Senhor. E essa adoração causou um terremoto que quebrou as cadeias em que estavam presos e abriu as portas da prisão, libertando não somente a eles, mas também libertando os presos que ouviam esse louvor e trazendo salvação para o carcereiro e toda a sua família. Como vimos, quando murmuramos ou louvamos as pessoas ao nosso redor, pode ser amaldiçoada ou abençoada. Então, meus irmãos, vamos liberar bênção, profetizar na nossa e na vida das pessoas ao nosso redor, e vamos sempre louvar. Sei que não é fácil, na hora da dor, da frustração, da raiva. Mas temos que tomar a decisão certa e frutificar o fruto do Espírito. Então, vamos começar a exercitar as declarações, repetindo comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho autoridade
sobre o reino das trevas. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu posso o que a Bíblia diz que posso. Eu posso expulsar demônios. Eu posso andar na orientação do Espírito Santo. Eu sou ministro labaredas de fogo. Aleluia!